Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre um álbum ao vivo, que na edição original em vinil era triplo, mas a minha edição aqui em CD é duplo, o que eu considero um álbum ao vivo perfeito, como deve ser, como um modelo de como deveriam ser todos os álbuns ao vivo. Estou falando desse aqui, Space Ritual, de 1973, lançado aí pelos britânicos do Hawkwind. O Hawkwind, que é uma banda, como eu falei, britânica, que surgiu aí no bairro de Ladbroke Grove, em Londres, no final da década de 60, e que sempre teve aí na sua formação como líder o guitarrista e vocalista David Brock, e é uma banda que passou por diversas formações, incontáveis, mas a mais estável delas, a mais famosa delas, contava com ninguém menos que o Lemmy no baixo, ocasionalmente fazendo vocais também. Então, o Hawkwind lançou esse seu primeiro álbum em 1970, um álbum homônimo também, titulado apenas Hawkwind, que eu particularmente adoro. E depois, em 71, lançaram o segundo álbum dele, desculpe, que é o In Search of Space, às vezes chamado de X In Search of Space. E em 72, o terceiro álbum, chamado Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. E em 73, eles lançaram esse álbum ao vivo aqui. Infelizmente, uma coisa que eu gostaria que tivesse desse álbum, e não tem nenhuma música, são músicas do primeiro álbum. O primeiro álbum foi negligenciado aqui nesse álbum ao vivo, porém, do segundo e do terceiro álbum existem várias músicas, do terceiro álbum tem quase a grande maioria das músicas está presente aqui. E também temos aqui músicas que não apareceram em outros álbuns, só aparece aqui no Space Ritual. Então, esse álbum, como eu falei, foi gravado e lançado em 1973, durante a turnê do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. E essa formação do Hawkwind eu considero a melhor que já existiu, que na verdade eles eram um bando e não uma banda, né? Eram 8 pessoas aqui, consideradas membros da banda. Você tem o David Brock na guitarra e vocais, o Lemmy no baixo e ocasionalmente fazendo vocais também, o Nick Turner, que é uma figura importante do Hawkwind também, na flauta, saxofone e eventualmente vocais. Também você vai ter o Simon King na bateria, e a dobradinha aí, Dick Meek e Del Detmar nos teclados e efeitos eletrônicos. O Dick Meek, inclusive, ele serviu de influência para ninguém menos que o Brian Eno. E 2 não músicos que também eram membros da banda nesse período, que era o poeta e letrista Robert Calvert e a dançarina Stacia. Então, esses 8 aí compunham o Hawkwind na gravação desse álbum ao vivo aqui, o Space Ritual. E, como eu falei, no vinil original era um álbum triplo, mas aqui na edição em CD se transformou em um álbum duplo, pelo menos nessa que eu tenho aqui. E vou falar aqui das músicas para vocês. Primeiro é um medley aqui com um instrumental chamado Earth Calling, e depois Born to Go, que foi lançado como single. Não está constando nenhum dos álbuns, mas foi lançado como single. Depois a segunda, Down Through the Night, ela foi lançada também como single, na época mais ou menos do In Search of Space, do segundo álbum. Depois tem The Awakening, que na verdade não é uma música, é um poema do Robert Calvert. Depois uma das minhas preferidas, Lord of Light, do Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Depois também um poema musicado aqui de um escritor chamado Michael Moorcock, que era bem próximo da banda, chamado Black Corridor. O Michael Moorcock, ele era um escritor que é famoso por escrever uma série de livros sobre, assim, um personagem que vivia num mundo meio medieval, tipo Conan o Bárbaro, era o Elric. E depois, outra música que eu gosto muito, que também está no Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, que é o Spaces Deep. E fechando aqui o primeiro disco, primeiro CD, um número de eletrônica chamado Electronic Number 1, não por acaso composta pelo Dick Meek e pelo Del Detmar, dos dois. E assim, esse é o conteúdo do primeiro CD. No segundo CD a gente vai ter Organ Accumulator, uma música que também não aparece em nenhum outro disco. Depois também outra que também não aparece em nenhum outro disco, Upside Down. E 10 Seconds to Forever, que também é um poema do Robert Calvert.
Brainstorm, que é um clássico aí do Rockwind, também está no Do, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Tido. 7 by 7, que foi lançado como um single. Depois Sonic Attack, também é um poema do Michael Moorcock. Depois outra música que eu simplesmente adoro, que o Lemmy estraçalha no baixo aqui nessa música, principalmente na versão de estúdio. Aqui não é tão evidente a atuação dele, o desempenho dele no baixo, mas na versão de estúdio é perfeito. Chama Time We Left This World Today, que é do terceiro ditadamente do Do, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Tido. É compreensível que a maioria das músicas seja desse disco, porque esse show fez parte da turnê do álbum, de divulgação do álbum. Depois uma música do segundo disco, Welcome to the Master of the Universe, também um clássico do Rockwind também. E encerra com outro poema do Robert Calvert, que é Welcome to the Future. E o que tem esse disco de tão especial assim? Primeiro, ele é extremamente bem tocado. É incrível. O David Brock era um grande guitarrista. Ele influenciou várias bandas aí de cyberpunk, como é o caso do Pressure Head, por exemplo. O Lemmy, apesar do Motorhead não primar pela qualidade técnica, e sim pela energia que eles tinham no palco e também nos álbuns de estúdio, o Lemmy toca muito bem o baixo aqui, principalmente em Time We Left This World Today. Também o Simon King é um grande baterista. O Dick Meek e o Del Detmar também fazem um show pirotécnico bem interessante também nos efeitos eletrônicos. E o Nick Turner, ele era, assim, musicalmente ele era o menos dotado aí dos outros músicos, mas ele fez parte da história do Rockwind desde o começo e também compunha. Então, Brainstorm foi composto pelo Nick Turner, Masters of the Universe foi composto pelo Nick Turner em parceria com o David Brock, e outras músicas que não estão aqui nesse Space Ritual também tem a composição do Nick Turner, como por exemplo Children of the Universe, que está no segundo álbum, no In Search of Space. Então, primeira coisa, o desempenho dos músicos é algo espetacular nesse álbum aqui. Depois as próprias composições em si, tanto as que aparecem nos álbuns quanto as que não aparecem também. Então, das que aparecem no álbum, eu destaco 3 aqui. Eu destaco Spaces Deep, Lord of Light e Time We Left This World Today, além de Master of the Universe, que eu também, essa versão aqui é muito boa. Em versões músicas que não apareceram em outros álbuns, só aqui no Space Ritual, aqui eu gosto muito de Orgone Accumulator, uma música bem longa, uma música com mais de 10 minutos de duração. Também Born to Go, tem Earth Calling Born to Go, que abre o primeiro CD, tem mais de 11 minutos de duração também. Born to Go, na verdade, apareceu depois numa edição, a versão de estúdio dela, numa edição do Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Tido, com bonus tracks, então ela aparece lá. Eu falei Down Through the Night, se eu não me engano, Down Through the Night também não é que estava no single, ela estava no Do, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Tido também, um erro meu aqui, desculpem. Também faz parte do Do, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Tido. Então, esse é um álbum, novamente mostrar ele aqui. A capa também é um show à parte, eu acho muito bonita essa capa. Certo? Aqui a gente tem um livreto aqui também com a arte da capa. Aqui mostrando fotos dos shows. Então aqui, 2 CDs. Temos aqui o CD 1 e aqui o CD 2. Depois disso, o Rockwind ainda lançaria 2 grandes álbuns, um que eu gosto bastante, que é o Howl of the Mountain Grill, e o último deles com o Lemmy, que foi o Warrior on the Edge of Time. O Howl of the Mountain Grill foi lançado em 74 e o Warrior on the Edge of Time em 75. Depois disso, o Lemmy foi meio que expulso da banda. Mas eu acho que a partir daí o Rockwind, ele mudou muito o som dele, diversificou muito o som dele. E não foi para essa mudança, eu acredito que não tenha sido para melhor.
Eles até hoje praticamente continuam como banda, mas sem dúvida o grande momento deles foi aí no início, na primeira metade da década de 70, de 1970, quando foi lançado o primeiro álbum, até 1975, quando foi lançado o último, que eu considero o último grande álbum deles, que é o Warrior on the Edge of Time. E aqui esse Space Ritual, então ele pega uma ou duas músicas do In Search of Space, alguns singles daquele período e grande parte das músicas que são do Do Re Mi Fa Sol La Ti Do e outras músicas que não apareceram em nenhum outro álbum. Então eu recomendo esse Space Ritual. É um grande álbum ao vivo, o que eu imagino que todo álbum ao vivo deveria ser. Ele tem energia, ele tem desempenho excepcional dos músicos, ele tem excelentes composições, é tudo que você espera de um bom álbum ao vivo. Então lembro vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira, até lá.